Beleza, senhores, a gente vai começar aqui a nossa apresentação sobre o código limpo, né? É uma apresentação que a gente vai dividir em algumas partes e eu estou com vários membros da equipe aqui acompanhando a apresentação e durante ela eles podem tirar dúvidas e tal, interagir e contribuir com essa discussão tão importante para a gente que é desenvolvedor. Apenas me apresentando, né? Eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo, meu nome é Gladys Matos, graduado em Sistemas de Informação e tem mais ou menos 9 anos de experiência atuando como desenvolvedor. Atualmente sou líder técnico na Forte Tecnologia, membro e organizador do DUGCE, escritor de artigos no Medium, e aqui tem algumas informações de contato minha e do grupo do DUGCE. Podem entrar lá e tal, quiser trocar ideia, eu sempre estou participando e respondendo dúvidas nesses grupos. E agora a gente vai conversar aqui sobre esse primeiro livro, que é o Código Limpo, o livro aí do Robert C. Martin, né? E ele escreveu outros livros que também são bem importantes, assim, de a gente dar uma lida pelo menos uma vez, eu acho interessante. São livros que eu recomendo que você tenha, porque eles trazem conceitos que a gente vai ver que quanto mais experiência e vivência a gente tiver dentro da profissão, mais vão fazer sentido. Então é um livro que, pelo menos uma vez, é bom dar uma lida. E com o tempo eu acho que é bom relê-lo porque vai te fazer mais sentido ainda. A gente vai ver bastante isso aqui durante a apresentação. Dentre essa trilogia tem o Arquitetura Limpa e o Codificador Limpo também, né? Mas o nosso foco vai ser o livro Código Limpo. Porém, nós não vamos abordar o livro todo, até porque se eu fosse falar do livro todo, essa apresentação demoraria, sei lá, horas e horas. É muita coisa mesmo. Vou focar nos pontos que eu considerei mais importantes do livro, né? São os primeiros capítulos, né? Que eu acho que para quem está começando agora, e até para quem está começando agora o estudo do Código Limpo, ou iniciando até no próprio desenvolvimento agora, eu acho que são os pontos mais importantes. Então a gente vai focar nesse conteúdo. Primeiramente, né, sobre quem escreveu esses livros, né, o Código Limpo, que é o Robert C. Martin, que também é conhecido como Uncle Bob, né, o tio Bob em português. Isso aqui é bem interessante porque às vezes os desenvolvedores escutam muito falar no tio Bob e tal, e não associam a pessoa, porque o nome dele é real e o nome que consta nos livros é o Robert C. Martin, né, mas é a mesma pessoa. Ele é uma grande personalidade da comunidade de desenvolvimento de software e metodologias ágeis, atuando na área desde os anos 70. Atualmente é consultor internacional e autor de vários livros abordando o tema. O tio Bob foi um dos 17 signatários originais do Manifesto Ágil de 2001. Antes da gente começar, a gente vai ver aqui alguns pontos. O primeiro deles é, a gente tem que entender um ponto importante quando a gente fala de código limpo, para que a gente possa escrever um bom código. A gente vai precisar de duas coisas inicialmente. Conhecimento dos princípios, padrões e práticas que um bom profissional precisa ter e muito trabalho duro e prática desses conhecimentos. É que nem aprender a andar em bicicleta. Logo no começo do livro ele tem essa analogia, eu achei essa analogia muito boa, porque como eu comentei anteriormente, escrever um bom código, conseguir aplicar com maestria os princípios que a gente vai ver aqui, os padrões, é uma coisa que vem com o tempo. Terminando essa apresentação, não espero que ninguém esteja fazendo um código perfeitamente limpo e seguindo todos os padrões da melhor forma possível. É uma coisa que vem com experiência e com o tempo. Até por isso que eu falei que alguém que está começando agora pode ler esse livro, você não vai perder seu tempo e você vai ver várias coisas que vão te ser úteis naquele momento. E quanto mais experiência você for absorvendo, digamos que uma vez por ano você lê esse livro, cada vez mais você vai ver como aquilo faz sentido e aquilo vai te convencer que realmente é melhor, que realmente aquela é a melhor forma. Por experiência própria, coisas que eu fazia e achava que era a melhor forma, lendo o livro eu percebi, cara, realmente o que ele está dizendo aqui faz sentido, né? Claro, isso aqui não é verdade absoluta, como a gente vai ver em alguns pontos mais à frente, são, digamos assim, foi a forma que para o tio Bob e para a grande parte da comunidade é a melhor forma de escrever um código. Porém, pode ter pequenas variações dentro de equipes, dentro de empresa. A gente vai ver tudo isso mais à frente, mas apenas para contextualizar, eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, né? Que é importante conhecer, vai demandar tempo e também não é uma verdade absoluta. A gente vai ver esses pontos mais à frente. O código limpo é independente de linguagem, né? Acho interessante dizer isso porque o livro é todo escrito em Java, né? Quando vocês forem ler o livro, ele é todo escrito em Java. Porém, os conceitos são aplicáveis a qualquer tecnologia.
Por exemplo, nessa apresentação, que é uma apresentação feita para um público-alvo de Delphi, a maioria dos exemplos, vou dizer 90%, mas eu acho que menos, mas a maioria dos exemplos vai ser feita em Delphi. Eu tentei traduzir os exemplos do livro para Delphi. Alguns que eu vi que ia dar muito trabalho, porque são classes da linguagem, classes de framework e classes de sistemas que são bem grandes. Eu aproveitei o do próprio livro mesmo, então peguei o print e coloquei lá. Alguns exemplos são de sistemas com o qual eu trabalhei, né? Por exemplo, eu tenho prints de sistemas, tanto Delphi e C Sharp. Teve um exemplo que quando eu estava escrevendo a apresentação, na hora que eu li o conceito, imediatamente eu me lembrei do exemplo em questão e tive que ir lá e pegar ele e trazer aqui para a apresentação, porque eu acho que realmente vai transparecer bem o conceito. Eu vou fazer uma rápida pausa aqui, só um minutinho. Pronto, desculpa aqui, foi só um pequeno, só para desativar aqui o áudio do WhatsApp também, deve ter saído uma notificaçãozinha. Peço perdão. Vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, código limpo é independente de tecnologia, e para exemplificar isso eu vou ter exemplos aqui tanto em Java, como em Delphi, como em C Sharp. Sendo na maioria Delphi, porque é o objetivo, é o público-alvo dessa apresentação. Mais algumas coisinhas antes da gente começar. Algumas perguntas que são feitas logo no prefácio do livro e que eu achei interessante de trazer aqui. Um código ruim pode gerar prejuízo? Pode. Como ele pode gerar prejuízo? Ele pode dificultar a nossa manutenção, pode dificultar a implementação de novas funcionalidades e inclusive tem um exemplo de falência de empresa devido a código limpo. Como é que uma empresa pode falir porque o código é ruim, aliás? Juntando a manutenção com novas funcionalidades, quando você cria um sistema em que você não consegue, por exemplo, resolver bugs, um sistema que dá muito erro, um sistema que para implementar uma coisa que parece simples, você acaba demandando muito tempo devido à complexidade e à sujeira no código, isso pode prejudicar a empresa, porque no final das contas aquilo é um produto e o cliente está esperando. Se você não consegue entregar por problemas de código, isso pode sim acarretar muito problema para sua empresa, claro, num grau catastrófico a falência, mas pode prejudicar bastante ela, né? O custo de um código confuso. Um código confuso com certeza vai prejudicar a nossa produtividade, a gente vai demorar muito mais para entender o que está acontecendo, vai prejudicar porque vai ter uma complexidade muito alta, essa complexidade vai ajudar a causar bugs e, como eu falei anteriormente, a questão de novas funcionalidades nunca é só um if. O que eu quero dizer com isso? Que até é uma brincadeira comum no desenvolvimento. Às vezes a implementação em teoria é algo simples, mas quando você vê o código se torna um monstro. Eu vou dar um exemplo real de uma solicitação que na minha equipe foi tratado, não fui eu que fiz diretamente, mas eu participei. Uma alteração que parecia extremamente simples, que era uma refatoração, onde eu tinha o mesmo código distribuído em 4 locais. Em teoria era muito simples pegar esse código nos 4 lugares, unificá-lo num canto só e aplicar uma nova regra que era simples. Em teoria, muito fácil. Quando começou-se a mexer, quanto mais se mexia, mais problemas se achavam, mais detalhes apareciam. Depois de quase 100 horas de implementação, algo que parecia bem simples foi abortado, devido à complexidade e à sujeira do código. Isso é um exemplo real e recente que eu passei, que exemplifica o quanto um código ruim pode ser danoso. Nesse caso, essa melhoria foi uma coisa interna, mas já pensou se fosse uma coisa que o cliente pediu e a gente demorasse mais de 100 horas e ainda não conseguisse entregar? Como era uma melhoria, foi pensado em melhor deixar daquele jeito, porque realmente modificar seria muito perigoso para o sistema. O grande replanejamento do projeto. Muita gente fala, se o código está ruim, vamos arrumar. Cara, isso é muito complicado, né? Vamos recomeçar e fazer direito. Aliás, não é nem arrumar, é recomeçar o projeto, né? Replanejar e começar do zero. Isso é muito complicado, porque assim, principalmente num projeto grande, comecei o projeto hoje a refazer, a equipe tem X pessoas. Sendo um projeto grande, o projeto pode se estender por anos. Recentemente eu estava conversando sobre isso com um projeto que eu estou trabalhando, e o pessoal me perguntou, você acha em quanto tempo você acha que vai entregar esse projeto? Eu falei, cara, a menor estimativa que eu tenho é 8 meses, a maior é de 2 a 3 anos. Entendeu? É um projeto gigantesco que envolve muita gente. Qual é o problema? Ao longo do tempo, a equipe pode mudar, funcionalidades podem mudar de escopo,
O código pode não ser mantido com uma limpeza tão grande quanto era no início. E cada um desses pontos vai fazer com que daqui a um tempo você olhe e pense, cara, aqui tá sujo. Algo que pode até ter começado limpo, tem muitos fatores que podem levar ele a ficar sujo. E isso vai virar um wild true na tua vida. Então, recomeçar toda vida que der um problema não é a melhor solução, porque isso vai virar um loop infinito. Então é algo que se tem que ter muito cuidado. Talvez não seja a tua solução, né? Ter atitude. A culpa é minha. Isso aqui é uma coisa que a gente escuta muito os programadores falando, né? É muito fácil botar a culpa no requisito mal feito. É muito fácil botar a culpa no prazo apertado, nos pedidos do gerente e nas exigências do cliente, que às vezes são quase absurdas. Cara, tudo isso pode influenciar? Até pode. Mas o maior culpado sempre vai ser o cara que faz. Por quê? Em questão a requisitos, antes de você começar a fazer uma demanda, se você recebeu péssimos requisitos, é da sua obrigação chegar para o responsável e dizer, cara, não dá para fazer com isso aqui, tem que especificar melhor. Claro que às vezes a gente pode ser vencido, porém, se você externalizou, você, vamos dizer assim, diminuiu um pouquinho da sua culpa, porque você passou para a instância superior que não dava, que aquilo poderia dar problema, né? Se você ficar simplesmente calado, você não pode nem falar que a culpa é isso, porque você aceitou fazer, entendeu? O mínimo que nós, como programadores, podemos fazer é passar para cima. Eu sei que às vezes isso não é levado em consideração devido a prazos e outras questões gerenciais. Porém, nós temos que externalizar isso, porque é de nossa responsabilidade passar que pode ser que aquela alteração, desde o começo, esteja prejudicada por requisitos ruins, um prazo apertado. Eu até passei por uma situação essas semanas sobre isso, em que ao ler uma demanda, e eu vi que a demanda não condizia com o prazo. Primeira coisa que eu fiz foi chegar para o responsável, cara, não dá, a gente tem que repensar o prazo. Não adianta você receber e saber que não dá e não falar. Você tem que falar, porque falando, a empresa vai conseguir modificar aquele prazo, conversar com o cliente, realocar pessoal para ter botar mais gente. Medidas podem ser tomadas. Agora, se você ficar calado, não tem como a gente fazer nada disso, né? Pedidos do gerente. É realmente prejudicial você começar uma demanda e chegar em 50 milhões de alterações que vão prejudicar o teu dia a dia. Pode acontecer, vai, e na realidade, a gente trabalha no sistema comercial, é bem comum acontecer, o cliente mudar de ideia, vai para uma reunião de entrega, o cliente muda os requisitos, né, que aí junta já vou deixar essa palavra para lá, né? O que o cliente pede, vamos lá. Junto o que o cliente pede com o que o gerente muda, quando às vezes é uma demanda interna do gerente até o cliente, cara, filtrar esse tipo de pedido e saber dizer assim, cara, peraí, vamos fazer isso, vamos entregar esse pedaço, vamos deixar o resto para o próximo, uma versão 2, né, como até recentemente nós também fizemos aqui na equipe, cabe ao desenvolvedor. O maior conselho que eu acho que essa afirmação que eles trazem no livro, que a culpa é do dev, não é nem querendo falar de culpa, mas é mais questão de responsabilidade. A responsabilidade sobre o código e sobre as influências que vão fazer ele ser bom ou ruim é nossa. Nós temos que externalizar isso para o gerente de produto, para o gerente de projeto, entendeu? Nós temos que passar isso para eles. E essas nossas informações têm que ser levadas em consideração na hora de tomar certas decisões em relação a código, né? Tudo isso que eu falei pode influenciar por quê? O prazo é curto, bicho, eu vou fazer um código aqui meia boca para entregar ligeiro. O cara pediu uma coisa absurda, que eu não consigo fazer de uma forma legal, vou fazer uma cagada para poder entregar. Entendeu? Os requisitos são ruins, eu vou fazer um código aqui que talvez não seja o que o cara quer e não vou me preocupar muito. São pontos que podem influenciar no teu código, que tem que ser levado em consideração. E essa questão de culpa, eu nem usaria a palavra culpa, eu botei aqui porque, enfim, no livro está dessa forma, eu chamaria mais de responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar do código e se tem alguma coisa prejudicando ele, é nossa responsabilidade correr atrás de que isso não aconteça. Um grande dilema. Fazer bagunça, mas entregar no prazo, né? Que isso aqui também está dentro do que eu acabei de falar, mas eu acho que ele é tão corriqueiro que ele ganhou um tópico específico para ele. Cara, o meu prazo está extremamente apertado. Eu vou fazer um negócio bagunçado, vou fazer um negócio que eu sei que está ruim para entregar no prazo. Isso daqui eu acho que é uma péssima decisão em qualquer sentido que possa acontecer. Por quê? Como a gente vai ver mais à frente, né, aqui é só uma introdução, um código ruim que tu faz hoje, ele vai te perseguir pro resto da tua vida. A gente vai ver exemplos disso mais à frente. Entregar um código ruim mais no prazo,
não é quase que não entregar o que o cara quer. Entendeu? É não entregar o que a empresa e o que o cliente precisa. Nunca vai ser a solução. Né? Isso aqui é bom ficar bem claro, porque eu acho que é uma das coisas que mais acontece. Prazos apertados, todas as empresas têm, todo desenvolvedor vai passar por isso na vida. Então tenha em mente que isso não é desculpa para entregar um código ruim, é extremamente importante. O que é um código limpo? Aí vem aquela questão, né? Código limpo, quando a gente fala assim, muita gente pergunta, beleza, mas o que é o código limpo, cara? Como é que eu vou saber se o meu código está limpo, né? A gente tem muitas respostas para essas perguntas. Aqui eu vou trazer algumas respostas de algumas pessoas de peso da comunidade. Como assim o livro não é tão recente, algumas dessas pessoas podem não ser muito conhecidas de vocês, mas eu tentei colocar os feitos dessas pessoas para a gente ter uma ideia do peso da resposta delas no nosso dia a dia. Primeiramente aqui o Bjarne, acho que é Stroustrup, também não me perdoem a pronúncia se estiver errado, que é o criador do C++ e autor do livro A Linguagem de Programação C++. Poxa, o cara criou o C++, que é uma linguagem que ajuda a ser base para várias outras, né? Uma linguagem que uma das precursoras, digamos assim, no mundo do desenvolvimento de software. A descrição dele, a resposta dele para o que é um código limpo é: gosto do meu código elegante e eficiente. A lógica deve ser direta. Para dificultar o encobrimento de bugs, as dependências mínimas para facilitar a manutenção. O tratamento de erros completo, de acordo com uma estratégia clara e com desempenho próximo do mais eficiente, de modo a não incitar as pessoas a tornarem o código confuso, com otimizações sorrateiras. O código limpo faz bem apenas uma coisa. Eu acho que eu destacaria da resposta dele aqui alguns pequenos pontos que são de extrema importância. A lógica deve ser direta. A gente não deve escrever um código com arrodeios. Um código que você lê e tem que reler 3, 4, 5 vezes para poder entender. Isso ajuda a não encobrir bugs, né? Quando você tem um código que é de difícil entendimento, a chance de ter um bug ali no meio é grande, é muito grande, entendeu? Então um código com a lógica direta, que seja de fácil leitura, vai minimizar isso. Dependências mínimas. Essa questão de acoplamento, né, em relação ao Delphi, eu acho que eu poderia dizer que é o grande compartilhamento de uses nas units, digamos assim. É um ponto importante. Quando a gente vai refatorar e a gente tem um alto nível de dependências numa classe ou num arquivo, por experiência é algo terrível separar isso. Às vezes tu tem que levar um projeto quase todo para dentro de outra aplicação quando tu quer uma função. Entendeu? Então é muito ruim. Tratamento de erros completo, de acordo com estratégia clara e desempenho próximo do mais eficiente. Essa parte do tratamento de erros eu não vou nem comentar agora não, vou deixar ela mais à frente, mas a gente tem um tópico que a gente vai discutir só isso e eu vou dar alguns exemplos em relação a essa questão da eficiência, de como o tratamento de erros pode não ser eficiente. E justamente um cara do C++ está falando isso é porque ele tem um motivo forte para isso, mais à frente a gente vai ver. O código limpo faz bem apenas uma coisa, questão de objetividade, né? Se fazer um código focado em algo direto é de extrema importância. O Greg Buff, né? Autor do livro Análise e Design orientado a objetos com aplicativos, que eu acho que é um livro bem famoso aí nessa parte de orientação a objetos. Um código limpo é simples e direto. Ele é tão bem legível quanto uma prosa bem escrita. Ele jamais torna confuso o objetivo do desenvolvedor. Em vez disso, ele está repleto de abstrações claras, linhas de controle objetiva. A descrição dele reforça o que a gente acabou de ver na descrição do nosso colega criador do C++, em relação à objetividade, à clareza da leitura, que é algo de extrema importância para você ter um bom código. O grande David Thomas, fundador do OTI e o pai da estratégia Eclipse. Além de ser o criador, o desenvolvedor pode ler e melhorar o código limpo. Ele tem teste de unidade e de aceitação, nomes significativos, ele oferece apenas uma maneira e não várias de se fazer uma tarefa. Possui poucas dependências, as quais são explicitamente declaradas, e oferecem uma API mínima e clara. O código deve ser inteligível, já que dependendo da linguagem, nem toda informação necessária pode ser expressa no código em si. Os pontos que eu destacaria aqui seria, primeiramente, além do seu criador, um desenvolvedor pode ler o código. Eu já vi em alguns casos, não adianta você escrever um código que só você consegue ler. Eu já vi o cara falar, não, mas eu entendo. Cara, não é só você que vai manter aquele código. É muito difícil, a não ser que você seja um desenvolvedor freelancer, e ainda assim é complicado, porque
Você está cuidando hoje, amanhã vai ser outra pessoa. E dentro de uma equipe, principalmente, várias pessoas vão trabalhar naquele mesmo código. Então você não pode escrever um código que só você entende. Você tem que pensar na legibilidade do grupo. Eu já vi aplicações feitas por um programador que pensou apenas no melhor para ele ali, no melhor entendimento dele, né? E hoje em dia, dar manutenção nelas é terrível, porque ninguém entende bem o que deve acontecer. Então, isso é algo que tem que ser pensado na hora de escrever um código. Ele tem teste de unidade, aqui a gente tem um ponto novo, né? Um código limpo, ele tem que ter os seus testes unitários, né? Teste de unidade e aceitação. É importante isso. Ele tem que ter bons nomes, né? Ali, nomes significativos. Tem que ser objetivo e ter uma forma de só de fazer as coisas. Não adianta o cara ter 3, 4 funções para fazer a mesma coisa. Entendeu? Se eu tenho funções que fazem a mesma coisa, eu devo ter apenas uma função para executar aquela coisa. Não preciso ter 3, 4 que fazem coisas iguais ou extremamente parecidas. Deixa eu ver o que mais. Deve ser inteligível, né? Que é a questão da leitura. Ele tem que ser o mais inteligível possível, já que nem toda informação pode ser colocada no código em si. Esse ponto aqui é um ponto até que a gente vai discutir. Se você fizer um bom código, eu acredito que a maior parte, se não 99% do que você quer passar, é possível você escrever um código que passe essa informação. Realmente, dependendo da linguagem, você pode não dá para afirmar que toda linguagem vai te dar os melhores recursos. Mas, se você fizer um código limpo, na maior parte das vezes você vai conseguir passar essas ideias. A menos, é claro, que seja realmente algo da linguagem que te limita. Michael Feathers, autor do livro Trabalhando Efetivamente com Código Legal. Eu poderia listar todas as qualidades que vejo em um código limpo, mas há um predominante que leva todas as outras. Um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Não há nada de óbvio no que se pode fazer para torná-lo melhor. Tudo foi pensado pelo autor do código. E se tentar pensar em alguma melhoria, você voltará ao início, ou seja, apreciando o código deixado para você por alguém que se importa bastante com essa tarefa. Um código limpo, uma qualidade importante do código limpo, né? Uma característica, aliás, que é a melhor palavra, é que quando você tenta refatorar ele, você não vê muito o que fazer, ele já está o ideal, né? Um código que você olha e consegue pensar em 50 formas de melhorá-lo, cara, aquilo ali não é um código bom, entendeu? Porque intuitivamente tu já vê muitas formas de melhorá-lo. Então acho que foi isso que ele quis passar pra gente aqui. O Ron Jeffries, né? Autor do livro Programação Extrema, Instalada e Aventura de um Programador de Programação Extrema em C#. Eu vou fazer só uma rápida pausa aqui, pessoal, já retomo. Beleza, pessoal, retomando aqui. Ron Jeffries, né, autor do livro Programação Extrema, Instalada e Aventuras de Programação Extrema em C#. A resposta do Ron, ela é um pouco grande no livro, é quase 2 páginas, se eu não me engano, então eu dei uma resumida para a gente poder passar o que eu acho que são os principais pontos. Nesses anos recentes, comecei a quase finalizei com as regras de Beck sobre código limpo. Em ordem de prioridades são: efetue todos os testes, né? Como a gente viu anteriormente também, a questão de um bom código, ele tem que estar testado, né? Ele tem que ter todos os testes possíveis, teste unitário e de integração contínua. Sem duplicação de código, né? Mais um dos conceitos que a gente já viu anteriormente, né? Que é evitar você ter vários códigos para fazerem a mesma coisa. Expressar todas as ideias do projeto que estão no sistema, né? Eu tenho que conseguir expressar as ideias do meu projeto diretamente no código, né? É o local onde eu tenho que ler e entender o que está acontecendo e qual foi o objetivo. Minimizar o número de entidades, como classes, métodos, funções e outras do tipo, né? Que eu não tenho que escrever muito para poder fazer as coisas. Eu tenho que escrever bem. Eu acho que esses são os principais pontos que ele tentou levantar, alguns dos que a gente já viu anteriormente também. O Ard Cunningham, criador do conceito Wiki, criador do FIT, co-criador da programação extrema, Extreme Programming, incentivador dos padrões de projeto, líder da Smalltalk e das pai de todos aqueles que se importam com o código. Você sabe que está criando um código limpo quando cada rotina que você lê se mostra como o que você esperava. Você pode chamar de belo código quando ele também faz parecer que a linguagem foi feita para o problema. Então o que ele passa aqui nesses 2 pontos são que um bom código é aquele código que quando você lê, ele realmente te
te passa o que tu queria quando tu criou ele, é mais ou menos isso, né? Já passou por aquela situação que você escreve um código da forma como você achava que deveria ser, mas ele realmente não faz o que você pensou, ou você mesmo não entende o que está acontecendo? Isso aí não é um código muito legal. Você também pode chamar de código belo quando ele faz parecer que a linguagem foi feita para o problema. Quando você vê que tudo que a linguagem, que as ferramentas da linguagem se encaixam de forma perfeita para a solução do teu problema, que elas te ajudam na escrita de um código legal, também é um indício de que aquele código é um código bom. Resumindo essa primeira parte, né, sobre o que é o código limpo, essa nossa introdução, eu tenho aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. Um código limpo ele vai ser eficiente, ele vai ser simples, direto ao ponto, mínimas dependências, sem duplicação, fácil manutenção, padrões definidos, fácil leitura e entendimento, cobertura de testes e elegante. No final, é um código, acho que são algumas das qualidades, né, que a gente quer encontrar num código que vai ser considerado um código limpo. Aqui a gente vai começar outro ponto da apresentação, que é o primeiro capítulo do livro, se eu não me engano, que são nomes significativos. Porém, vou encerrar esse primeiro vídeo agora, né? A gente começou aqui um pouco tarde e eu não quero estender muito a mais do que eu já tinha combinado com o pessoal. Então, vou encerrar por aqui hoje e amanhã a gente grava a continuação aqui a partir dos nomes significativos. Até a próxima!